pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre classe de palavras variáveis, adjetivo e as suas flexões. Se você perdeu a aula anterior, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha sobre adjetivo, conceito, classificações dos adjetivos e também as primeiras flexões, tá certo? Flexão de número, flexão de gênero. E agora nós vamos ver um pouco sobre essas flexões e também outras funções do adjetivo. Vocês sabem que as classes gramaticais elas podem assumir também outras funções, né? Além da função morfológica, ela pode ter também funções sintáticas, funções estilísticas. Então vamos acompanhar aí esta aula. Adjetivo. Um adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Em casa velha, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. Em prédio antigo, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. Na verdade, nós utilizamos o adjetivo o tempo todo, seja para caracterizar uma pessoa, um local, um objeto, uma cidade, o nosso trabalho. Então, o tempo todo, os adjetivos fazem parte do nosso cotidiano. Os adjetivos, eles variam em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, conforme os adjetivos que o caracterizam. Lembrando, turma, que nós estamos fazendo uma abordagem aqui relativa à gramática normativa, tá certo? Nós sabemos que socialmente tem pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou com o gênero feminino e que já estão até utilizando aí um outro tipo de linguagem para se referir a essas pessoas. Mas o foco da aula aqui vai ser as regras gramaticais, de acordo mesmo com todo esse estudo da gramática normativa, tá certo? Então vamos lá. Casa velha, casas velhas. Prédio antigo, prédios antigos. Vocês percebem que existe aí uma concordância com o substantivo. O adjetivo ele faz essa concordância. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também vai ficar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai ficar no plural. Existem diferentes tipos de adjetivos, simples, compostos, primitivos, derivados, uniformes e biformes. Então, assim como nós vimos a classificação dos substantivos, inclusive essa classificação mais detalhada está lá na primeira aula sobre adjetivo que nós tivemos. Então, se você tiver dúvida, vai lá na plataforma que essa aula está salva lá para vocês, tá certo? Então, nós temos os adjetivos simples, formados por apenas um radical, uma palavra, compostos formados por duas ou mais palavras, primitivos, né, como se fossem originais, não derivam de outras palavras. Já as derivadas, o próprio nome está dizendo, derivadas, né? Uniforme, uma única forma, tanto para um gênero quanto para o outro. E biformes, bi, dois, uma forma para cada. Uma para o masculino, outra para o feminino. E o que são adjetivos simples e compostos? Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical, ou compostos, sendo formados por dois ou mais radicais. Exemplo de adjetivos simples. A maçã é vermelha. O menino é muito bonito. Minha mãe está zangada. Então, vermelha, bonito e zangada são todas palavras que estão ali dando qualidade, características ao adjetivo. Não pensem vocês que vão encontrar assim no Enem tão facinho não, tá, turma? Lá no Enem vocês vão encontrar uma palavra e vocês vão ter que classificar se aquela palavra ela é mesmo um adjetivo ou se teve uma mudança da classe gramatical ou de acordo com a palavra, naquele contexto, qual é o significado daquela palavra, né? Pois se eu mudo a posição, se ele está anteposto ao verbo ou pós-posto ao verbo, ele pode ter aí variação de significado. Mas para a gente começar de uma maneira bem simples, coloquei aqui frases bem simples para que vocês possam acompanhar aí todo esse raciocínio, tá certo? Exemplos de adjetivos compostos. Meu vestido verde escuro está estragado. Meu pai é franco brasileiro. Que menino mal educado. Mais uma vez, a diferença entre mal com L e mal com U. Sempre que vocês tiverem a dúvida, basta vocês fazerem a oposição. Mal com L é o contrário de bem. Eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo bem.
Ele não se sentiu bem, então será com L, advérbio. Mal com U é o contrário de bom, né? Então, só fazer essa troca aí que vocês conseguem tirar a dúvida de vocês. O que são adjetivos primitivos e derivados? Os adjetivos primitivos possuem o seu próprio radical, não sendo formados a partir de outras palavras. Os adjetivos derivados são formados a partir de outras palavras, que podem ser adjetivos primitivos, substantivos ou verbo. Exemplo de adjetivos primitivos que não partiram de outra palavra, como se eles fossem originais, né? Feliz, bom, azul, triste, grande, forte. Exemplo de adjetivos que são derivados, né? A própria palavra está dizendo deriva de outra palavra. Magrelo, avermelhado, bondoso, apaixonado, angustiado, organizado. Então, aí vocês percebem a diferença entre o primitivo e o derivado. O que são adjetivos biformes e uniformes? Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de dois gêneros, apresentam sempre a mesma forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino. Exemplo de adjetivos que são biformes. Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. A blusa é vermelha, o casaco é vermelho. Então, observem essa variação que tem aí em relação ao gênero. Exemplo de adjetivos que são uniformes, uma única forma, né? Helena é uma menina feliz. Paulo é um menino feliz. Então, tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino, eu utilizei o mesmo adjetivo. Não teve variação, né? Foi o mesmo adjetivo. A blusa é azul, o casaco é azul. Da mesma forma, não teve variação nesse caso. Flexão dos adjetivos em gênero, masculino e feminino. Os adjetivos sofrem flexão em gênero. Os adjetivos biformes podem estar no masculino ou no feminino. E os adjetivos uniformes são comuns nesses dois gêneros. Exemplos de adjetivos no masculino: bonito, falador, antiquado, curioso, rugoso. Exemplo de adjetivos no feminino: bonita, faladora, antiquada, curiosa, rugosa. Então, nós temos toda uma regra para fazer essas formações, né? Nessa aqui ainda está bem simples. Quando a gente vai fazer a formação dos adjetivos compostos, aí já tem umas regrinhas que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Exemplos de adjetivos que são comuns de dois gêneros: eficiente, verde, forte, veloz, capaz, feliz, ruim, marrom, jovem, especial, leal, difícil. Geralmente, normalmente, né, os adjetivos terminados em E, Z, M e L são adjetivos uniformes, tá certo? É só uma dicasinha rápida para vocês. Agora, em relação à flexão dos adjetivos em número, né? Assim como os substantivos, os adjetivos também se flexionam em número, singular ou plural. Os adjetivos sofrem flexão em número, ou seja, podem estar no singular ou no plural. Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples e outras regras para a formação dos adjetivos compostos, plural dos adjetivos compostos. Plural dos adjetivos simples. Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras que aquelas regras lá que nós utilizamos no substantivo. Já tem essa aula lá na plataforma Gonçalves Dias. A pera madura, as peras maduras. O homem resmungão, os homens resmungões. A mochila azul, as mochilas azuis. Então, lembrando ali do nosso acordo ortográfico, que a palavra pera ali, ó, perdeu aquele acento que tinha, né? Perdeu o acento circunflexo. Plural dos adjetivos compostos. Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento varia em número, indo então para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um substantivo no último elemento. Exemplos com flexão desse último elemento: minha tia é afro,
brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. Então, apenas o segundo elemento. Este aluno é mal educado. Estes alunos são mal educados, né? Então, apenas o segundo elemento. Exemplo, com adjetivos compostos que são invariáveis, né? Se são invariáveis, eles não sofrem flexão. A parede é amarelo canário. As paredes são amarelo canário. O tecido é vermelho sangue. Os tecidos são vermelho sangue. Então, são adjetivos que são invariáveis, não sofrem mudanças. Grau dos adjetivos. Além de sofrerem flexão em gênero e número, os adjetivos flexionam-se também em grau. Assim, os adjetivos podem estar no grau normal, no grau comparativo ou no grau superlativo. Os graus dos adjetivos indicam a diferente intensidade com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Eu utilizo essas palavras para enfatizar, né, para demarcar mais, para chamar a atenção daquilo que eu estou falando, ou até mesmo a atenção do leitor. Então, nós temos o grau normal, o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de inferioridade e o comparativo de igualdade. Vocês lembram que vocês já estudaram isso também lá no ensino fundamental, né? Aqui no grau normal, Mateus é inteligente. No comparativo de superioridade, Mateus é mais inteligente que o Bruno. No comparativo de inferioridade, o Mateus é menos inteligente que a Camila. É menos, tá, turma? Não existe a palavra menos. Por quê? Porque menos é um advérbio, então não coloca, ele não varia. Ele fica menos mesmo. Não digo eu estou menos cansada. Não existe, tá? O grau comparativo de igualdade. O Mateus é tão inteligente quanto a Luana. E o superlativo, né? O superlativo relativo de superioridade. O Mateus é o mais inteligente da turma, né? Observa que dentro de um grupo ele é o mais inteligente. Grau superlativo relativo de inferioridade. Então, superioridade, inferioridade. O Mateus é o menos inteligente da turma. E o absoluto analítico, como é que ficaria? Mateus é muito inteligente. Eu preciso aí de uma palavra para ajudar, né, nessa formação. E o superlativo absoluto sintético. Ó, sintético está sintetizando. Estou sintetizando a palavra, então vou fazer com o auxílio de um sufixo. Mateus é inteligente, Mateus é inteligentíssimo. Então, já fiz aí com o auxílio de um sufixo e não mais com o auxílio de uma palavra que vai fazer essa indicação. Agora, nós vamos ver outras funções do adjetivo. Função sintática dos adjetivos. Sintaticamente, um adjetivo pode exercer funções de adjunta adnominal, de predicativo do sujeito ou de predicativo do objeto. Adjetivo com função de adjunta adnominal. Uma dor intensa atingiu o paciente. A antiga casa amarela parecia enfeitar a rua. Então, aqui já saindo um pouquinho da morfologia, já indo um pouco mais para a sintaxe, os adjetivos eles podem assumir outras funções também, né? Como no caso aqui, ó, a palavra intensa está caracterizando, está determinando como é que era a dor. Então, aqui no caso, ela é um adjunto adnominal. Por isso que é tão importante que vocês dominem essa parte inicial, que é a parte da morfologia. Porque essas palavras, mais lá adiante, elas vão ganhar outras funções, vão ganhar outras classificações, né? Aqui no caso, a palavra casa não era qualquer casa. Era uma casa antiga, era uma casa amarela. Então, o adjunto adnominal está ali para determinar, para especificar, para qualificar. Adjetivo com função de predicativo do sujeito. Mariana parece ansiosa. Eu sou feliz, né? Vê ali que o predicativo do sujeito vem ali sempre junto ali com o verbo de ligação também, né? Ser, estar, parecer, ficar, tornar. Lembram dos verbos de ligação? Adjetivo com função de predicativo do objeto. Ele a viu sorridente. Heloísa chamou-lhe mentirosa. Então, nesse caso, já com a função de predicativo do objeto. E locução adjetiva. Uma locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo, caracterizando um substantivo.
As locuções adjetivas são formadas maioritariamente pela preposição de mais de um substantivo. De criança, relativa ao adjetivo infantil. De pai, relativo a paterno. De mãe, relativo a materno. De morte, mortal. De leite, lácteo. Né? Então, alguns são bem conhecidos, né? Exemplos de locuções adjetivas. Estou com uma dor, com uma enorme dor de abdômen, dor abdominal. Minha tia é especialista em tratamento de cabelo, tratamento capilar. Amor de mãe é insubstituível, ou seja, o amor materno é insubstituível. Então, aí são locuções adjetivas. Outros tipos de adjetivo. Além das informações que já foram apresentadas, existem outras classificações para os adjetivos. Os adjetivos explicativos são adjetivos que expressam uma qualidade que é própria do ser. Fogo, quente, mar, salgado, céu, azul. É até bem redundante, né, turma? Mas é apenas para marcar, apenas mesmo para enfatizar, é um adjetivo explicativo. Ele fica redundante por quê? Porque a gente já sabe que fogo, é óbvio que ele é quente, o mar, salgado. Então, é apenas um adjetivo explicativo que acaba dando essa ênfase, né? Acaba destacando um pouco mais, né? E os restritivos são adjetivos que expressam uma qualidade que não é própria do ser, que torna-o único no grau de referência. Blusa amarela, eu posso ter blusa de qualquer cor, né? Aí, no caso, ele está restringindo, ele está dizendo que não são todas as blusas, é a blusa amarela. Cantora baiana, não são todas as cantoras, no caso é a cantora baiana. Criança inteligente, não estou falando de todas as crianças que existem. Então, assim, nós temos os adjetivos explicativos, né, que tem aquela característica que já é própria do ser, né, a característica do gelo, a característica da água, a característica do mar, são características que são próprias do ser, né? E aqui não, a partir do momento que eu restringo, aí já fica diferente, já limito, né? Não é qualquer uma, eu dou a limitação, né? Criança inteligente. Os adjetivos pátrios são adjetivos que nomeiam as pessoas conforme o local onde nasceram ou vivem. São adjetivos derivados, dado que tem quase sempre a origem do nome do lugar que se referem. Baiano, paulista, pernambucano, cearense, alemão, francês, nipo-brasileiro, luso-brasileiro, o nosso ludovicense, né? Então, toda essa marcação que nós fazemos aí em relação ao local, ao país, à cidade ou região. Outras funções ainda do adjetivo. Adjetivos adverbializados são adjetivos que assumem a função de advérbio na oração, permanecendo invariáveis. Substituem advérbios de modo, que são terminados em mente, produzindo um discurso mais rápido, mais acessível. Venha rápido ver o que aconteceu. Então, em vez de dizer venha rapidamente, eu digo venha rápido. Então, é um adjetivo adverbializado. Por quê? O próprio nome está dizendo, vem de um advérbio, né? Geralmente um advérbio de modo, terminados em mente, tranquilamente, calmamente, rapidamente. Aprendemos fácil a matéria, facilmente. Ele escorregou, caiu e bateu forte no chão, fortemente, tá? Por isso ele é adverbializado. E, por fim, os pronomes adjetivos. São chamados de pronomes adjetivos os pronomes que acompanham, determinam e modificam os substantivos. São pronomes, mas atuam como se fossem adjetivos, porque atribuem particularidades e características ao substantivo. Esta história foi escrita pela minha avó. Meu tio está passando uns dias em minha casa. Então, nesse caso, é um pronome por quê? Porque ele está determinando. Assim como nós temos outros determinantes, os artigos que funcionam também como determinante, tá certo? Então, é isso, turma. Vão lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha na primeira aula sobre adjetivo, dá uma olhadinha na aula sobre substantivo, vocês vão ver que nós temos algumas características semelhantes e temos outras que as diferenciam, tá certo?
É um grande prazer estar sempre com vocês e eu aguardo vocês na próxima aula. Fica de olho em todo o conteúdo e também no nosso Instagram. Um grande abraço, professora Conceição Alencar.